Olá, minha musa co-criadora, bem-vindas a mais um episódio do Manifeste Ideale, o 7º episódio da 4ª temporada. Se você é nova por aqui, eu sou a Lê, eu sou professora e neurocientista comportamental e aqui a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor, para que a gente tenha a vida que a gente sempre desejou. A paz mental, o sistema nervoso equilibrado, os relacionamentos felizes, a saúde em dia, a conta bancária cheia e tudo isso baseado em ciência. Sim, a gente quer um mundo ideal e aqui a gente aprende como chegar lá. E aqui embaixo da descrição desse programa tem um link com mais informações sobre a minha escola, de onde a gente aprende como ter a vida que a gente merece e sonha. Além da escola, eu também atendo como terapeuta, então se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só clicar no link da descrição ou me seguir nas redes sociais para saber mais. E hoje eu quero começar esse episódio com uma pergunta. Você se dá permissão para prosperar? Eu não estou falando assim de desejar, de estudar ou de trabalhar muito. Eu falo daquela autorização interna e silenciosa que faz o corpo vibrar a segurança quando a vida te convida a crescer. O que impede, gente, a prosperidade de fluir não é falta de capacidade, inteligência, esforço. Porque a gente conhece, né? Muita gente que se esforça muito, que trabalha muito e mesmo assim não consegue prosperar, né? E a verdade é que é falta de permissão emocional para expandir. E essa falta de permissão, ela nasce de um medo que é ancestral, que é o medo de perder o amor, o medo de deixar de pertencer. Quando eu falo em falta de permissão para prosperar, eu não estou falando de algo racional não, tá? Mas de uma trava emocional profunda que vive no nosso inconsciente. É como se uma parte sua dissesse que você quer crescer, que você quer ter sucesso, enquanto outra parte silenciosa, mas muito forte e poderosa, dissesse que não é seguro. E essa falta de permissão nasce das nossas memórias emocionais antigas, de associações que o seu sistema nervoso criou ainda na infância sobre o que é amor, pertencimento, segurança. Desde pequena, a gente aprendeu que para a gente ser amada e aceita, a gente precisa caber nas regras do grupo. Não chamar muita atenção, ou então não ser muito diferente, não ter mais do que os outros, não causar inveja. Se na sua casa, por exemplo, o dinheiro foi motivo de briga, se as pessoas ricas eram julgadas na sua casa, se o sucesso de alguém vinha acompanhado de solidão ou de rejeição, o seu corpo gravou a mensagem de que prosperar pode te afastar do amor. E o cérebro humano, gente, por natureza, sempre escolhe o pertencimento antes do sucesso. Por isso, quando a vida te convida a expandir, a gente sente medo, a gente sente ansiedade, a gente sente culpa, ou a gente se sabota sem entender o porquê. O seu sistema, gente, ele não tá contra você. Ele está tentando te proteger, mantendo você fiel àquilo que um dia garantiu a sua sobrevivência emocional. E isso vale tanto para quem veio de família humilde, quanto para quem cresceu cercado de conforto. Mesmo quem nasceu em um ambiente próspero pode ter aprendido que mostrar riqueza é feio, que ser ambiciosa é perigoso, ou que quem cresce demais acaba sozinho. Então, o inconsciente, ele cria um teto invisível, um limite do que é seguro ter. Então, reprogramar essa permissão interna é ensinar ao seu corpo que é seguro sim ser vista, que é seguro ter dinheiro, que é seguro ser abundante e ainda assim continuar sendo amada, aceita, em paz. Prosperar não é sobre ganhar mais, mas é mais sobre permitir expandir sem medo de perder o amor. Ser rejeitada dói porque no nosso cérebro a dor emocional e a dor física, gente, elas compartilham os mesmos circuitos neurais. Quando você se sente excluída, quando você se sente criticada ou rejeitada, existe uma parte, né, do nosso cérebro que é chamada de córtex cingulado anterior, que é uma área profunda, sabe, do nosso cérebro e ela monitora o nosso vínculo social.
Então, quando a gente se sente desse jeito, né, excluída, criticada, enfim, essa área é ativada da mesma forma que seria se você tivesse levado um corte ou tivesse sido queimada. Essa região, ela foi moldada pela evolução para alertar a gente. Olha, cuidado, você está em risco de perder o grupo e sem o grupo você pode morrer. Nos tempos ancestrais, viver isolado significava literalmente não sobreviver. Você perdia proteção, você perdia alimento, você perdia calor. Então, o cérebro aprendeu que pertencer é igual sobreviver. É por isso que, mesmo sem perceber, o corpo reage à expansão como se fosse um perigo real. Prosperar ativa memórias antigas, não do raciocínio, mas do nosso instinto. É como se o nosso corpo, ele quisesse dizer assim, olha, crescer é ótimo, mas não é para mim não, porque por aí tá perigoso. Então, quando alguém desaprova o seu sucesso, ou critica suas escolhas, ou te faz se sentir diferente demais, o sistema nervoso entende que você está em perigo. O corpo reage com respostas de estresse real. Aumenta o cortisol, acelera o seu coração, você tem tensão muscular, você parece que dá um nó assim na nossa garganta, você começa a procrastinar. Tudo isso é o seu corpo tentando te manter segura dentro do padrão, né, de aceitação social que o seu corpo aprendeu. E essa é a razão pela qual tanta gente inconscientemente sabota a própria prosperidade. Porque o cérebro associa crescer a ser rejeitada. E rejeição, gente, é dor. Então, ainda que você deseje prosperar, uma parte mais primitiva do seu sistema diz que não é por aí porque é perigoso. Então, reprogramar essa resposta é literalmente ensinar o seu cérebro que o sucesso e o pertencimento podem coexistir. Que você pode crescer e ainda assim ser amada, que ser vista não é perigoso, não é nenhuma ameaça, é uma expansão. Quando o seu corpo entende isso, e aí a gente tem que ensinar reprogramando ele, quando a dor da rejeição deixa de ser interpretada como risco de morte, a prosperidade finalmente flui sem resistência. Se crescer, se destacar, ganhar mais dinheiro te fizer parecer diferente da sua família ou do seu grupo de amigos, do seu meio, o seu cérebro vai reagir como se isso também fosse um perigoso. Então ele prefere te manter no mesmo padrão, mesmo que isso custe a sua prosperidade, a sua alegria, a sua liberdade. É por isso que muita gente inteligente, trabalhadora, dedicada, sente que sempre chega perto, mas nunca rompe o teto. Porque o cérebro, biologicamente, ainda acredita que pertencer é mais seguro do que vencer. E esse mecanismo não muda só porque a pessoa tem dinheiro. Mesmo quem nasce em famílias ricas está dentro desse jogo, gente. O conteúdo da lealdade muda, mas a estrutura emocional é a mesma. Toda família, sendo rica ou pobre, ela tem um contrato invisível sobre o que é aceitável dentro daquele sistema. Numa família mais humilde, a lealdade pode ser não ser melhor do que os outros, não esquecer de onde veio, não parecer metido. Já em famílias ricas, o pacto pode ser não manchar o nome da família, não quebrar a tradição, não ser diferente. O medo muda só de roupa, mas a raiz é a mesma. O medo de perder o amor e o pertencimento. Toda família, consciente ou inconscientemente, cria um sistema emocional de pertencimento, que é um conjunto de regras invisível sobre o que é ser parte daquele grupo. E essas regras, elas não são ditas, mas elas são sentidas desde cedo. O que dá orgulho, o que causa vergonha, o que é permitido mostrar, o que é perigoso desejar. E aí o cérebro da criança, que está em pleno desenvolvimento, aprende a ler esses códigos como instruções de sobrevivência. Então, por exemplo, imagina uma menina que cresceu ouvindo frases como: ai, a gente é pobre, mas é honesto, a gente é pobre, mas tem saúde, a gente não tem muito dinheiro, mas olha como a gente é feliz, quem tem muito dinheiro perde a humildade, a vida é dura para todo mundo. Mesmo que ninguém diga diretamente, sabe? Você não pode enriquecer, o cérebro associa a prosperidade à quebra de lealdade. Então, quando adulta, essa menina até quer crescer,
mas ela sente culpa, ela sente medo, ou até sabotagem mesmo quando as coisas começam a dar certo, sabe? Porque no fundo existe uma voz interna dizendo o quê? Se eu crescer demais, eu vou trair quem eu amo. Do outro lado, em famílias ricas, por exemplo, o conteúdo da lealdade muda, mas o mecanismo é o mesmo. Ali o medo pode ser de quebrar uma tradição, de desapontar a imagem da família, de ser diferente do padrão esperado. Alguém pode desejar mudar de carreira, expressar uma espiritualidade fora da tradição, sabe? Escolher outra religião, casar com alguém fora do círculo e sentir a mesma culpa e o mesmo medo de exclusão. O inconsciente entende que, se ela sair do modelo, ela perde o pertencimento. E esses pactos familiares, a gente chama de contrato invisível de lealdade. Eles não são verbais, sabe? Eles são transmitidos energeticamente, emocionalmente, até biologicamente, através de repetição do padrão geracional. É como se fosse uma biologia emocional mesmo, sabe? E é por isso que mudar de nível, prosperar ou simplesmente escolher um caminho próprio pode gerar desconforto no corpo. O cérebro interpreta esse movimento como uma traição ao seu clã, sabe? À sua família, às suas pessoas, aos seus amigos. E ativa respostas de medo, de insegurança, de procrastinação, de autossabotagem para te proteger. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele sempre vai preferir que você fique no conhecido, no previsível, no mesmo padrão da sua origem, porque isso garante o pertencimento. Só que esse pertencimento tem um preço, ele limita o fluxo natural da expansão. E é aí que a consciência entra, né, gente? Quando você entende que o amor não precisa mais da obediência para existir, você começa a se libertar. Entender que honrar a sua família não significa repetir os padrões dela. Honrar é integrar o amor e seguir além. Você pode continuar pertencendo e você vai continuar pertencendo, mas agora é um campo mais amplo, mais livre, onde prosperar é também uma forma de honrar o que veio antes. E, como eu sempre falo para vocês, o cérebro, gente, ele pode ser reprogramado. A gente tem mesmo que alimentar o nosso cérebro com o que a gente quer. Falar mais sobre os nossos sonhos. Não é nem perder tempo, mas eu vou dizer assim, gastar tempo com as coisas que a gente quer, sabe? Programando aquela viagem, olhando para o nosso relacionamento de uma forma melhor, mais amorosa, sabe? Se desenvolvendo, se autodesenvolvendo, sabe? Falando mais sobre as coisas e fazendo mais do que a gente gosta e que faz sentido pra gente. É assim que a gente vai reprogramando o nosso cérebro e vai ensinando que crescer é seguro. Sabe? E esse aprendizado começa no nosso corpo, sabe? Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu peito e diz, cara, eu pertenço, isso me pertence. Eu posso prosperar e continuar sendo amada. Essa frase, gente, ela parece simples, né? Mas, cara, as afirmações positivas, elas vão ensinando o nosso sistema nervoso a relaxar na presença da expansão. Eu acho que, se não me engano, foi o primeiro episódio dessa temporada que a gente falou da força das palavras, sabe? O seu corpo, ele precisa entender que você pode receber, sabe? Que não é perigoso receber. Lealdade é quando você se encolhe para caber. Mas amor é quando você cresce e convida os outros a crescerem também. Porque a lealdade, aquela lealdade ali, fica só repetindo, enquanto o amor por você mesma vai expandir por você e pela sua família, e pelos seus. E quando você prospera com consciência, você não rompe nenhum laço, muito pelo contrário, você começa a abrir caminhos. Quando você vence, quantas pessoas que você ama vencem com você? Assim, você está curando padrões antigos, você se torna a permissão viva que os seus ancestrais não tiveram. A psicocibernética, gente, ela explica que a autoimagem é o centro do controle da vida.
Você nunca vai agir de forma incompatível com a imagem que você tem de você mesma. Então, se você se vê como alguém que luta para conseguir, a vida vai te dar oportunidades que exigem luta. Se você se vê como alguém que sempre dá um jeito, o universo vai te dar situações que exigem improviso. Mas quando você começa a se ver como alguém que sustenta a abundância com naturalidade, o corpo aprende que sucesso é seguro. O dinheiro deixa de ser uma ameaça e vira expressão natural de quem você é. Por isso, gente, que toda manhã, toda hora, na verdade, não só de manhã, mas escreve para que você leia todo dia. É seguro prosperar, é seguro ser vista, é seguro receber. E vai colecionando pequenas provas disso ao longo do seu dia. Um elogio, um resultado positivo, um pagamento recebido com leveza. Cada evidência ensina ao cérebro que prosperar é natural. E eu quero que você guarde, eu não vou nem dizer que é um conselho, não sei nem que palavra usar, mas guarda isso que eu vou te dizer agora. Não conta os seus planos para quem não tem estrutura emocional para te apoiar. Às vezes, você não quer um conselho, você só quer a aprovação. E aí você busca aprovação porque você quer pedir permissão. Sabe? Buscar aprovação é a maneira mais sofisticada do seu cérebro de ficar pedindo permissão. Muitas mulheres se sabotam para não brilhar, por exemplo, mais que o parceiro. E muitos homens recuam para não serem ameaçados pelas parceiras. Casais entram em danças energéticas de poder e culpa sem nem perceber. Mas eu quero que você saiba que o amor verdadeiro, de novo, ele precisa de consciência, não de simetria. Vocês não precisam ser iguais. Um relacionamento maduro é aquele em que o sucesso de um amplia o campo do outro. Prosperar, gente, é um ato espiritual, é coragem. É dizer, eu me amo o suficiente para não me sabotar mais. E quando você faz isso, o universo começa a te responder. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, o dinheiro flui, porque a energia flui onde existe liberdade. Agora, eu quero te convidar para uma prática simples. Escreve uma carta para alguém cuja aprovação você ainda busca. Pode ser seu pai, sua mãe, um ex, uma versão antiga sua. E diga, escreve nessa carta: eu te honro, eu te agradeço, mas eu escolho seguir o meu caminho. Eu me permito prosperar e me liberto da culpa de ser quem eu sou. E leia essa carta em voz alta, com seu coração aberto. Essa é a lealdade adulta que você precisa. Continuar amando, mas deixando o seu passado descansar. Deixando seus ancestrais descansarem. E a partir de hoje, quando o medo de crescer aparecer, não tenta se convencer com lógica. Coloca a mão no seu coração e diz: é seguro prosperar, é seguro ser feliz, é seguro ser eu. Sabe? Reprograma. Isso é dizer ao seu sistema nervoso que o perigo passou. Por isso eu te digo, a permissão é mais importante do que capacidade. Você pode ter talento, estudo, disciplina, determinação, mas se você não tiver permissão emocional, nada disso vai florescer. Prosperar é se libertar. É quando você decide parar de viver para ser aceita e começa a viver para ser inteira. E você merece isso. Quando você entende que não precisa mais de palma para continuar o caminho, a vida se abre. Tá? Então é isso. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês. Muito, muito, muito obrigada por me ouvirem, por estarem aqui. Vocês são parte da minha manifestação também. Cada vez que eu vejo algum comentário aqui que eu vejo que fez sentido, que eu sei que vocês compartilharam, que vocês me dão um feedback positivo, eu quero que vocês saibam que vocês também estão me ajudando a me expandir. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu amo vocês e até o próximo episódio.